Muito bem-vindos ao nosso canal, aqui Professor Miguel. Olha, você conhece os primórdios, o início da história do Brasil? Vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto. Antes, já quero agradecer aos mais de 15 mil inscritos do nosso canal. Muito obrigado. Compartilhe esse vídeo com um amigo seu, deixe o seu like, faça um comentário de que região do Brasil você está falando, você conhecia esses detalhes da história do Brasil? Pesquisas arqueológicas indicam que a presença do ser humano no Brasil já existe há pelo menos mais de 10 mil anos, com a presença das populações nativas que nós acabamos chamando de índios. Bom, nós fomos colonizados pelos portugueses. Existem alguns antecedentes disso. No final da Idade Média, início da Idade Moderna, os portugueses lançaram-se juntamente com os espanhóis a chamadas grandes navegações, que era mais ou menos a disputa por territórios, pela conquista, pelo domínio de territórios em várias partes do mundo. A primeira grande conquista dos portugueses foi em 1415, a tomada de Ceuta, no norte da África, que foi um importante entreposto comercial para os portugueses com o continente africano. Dia 12 de outubro de 1492, Cristóvão Colombo chegou à América e isso vai gerar uma disputa ainda maior entre os portugueses e espanhóis pelos territórios conquistados. Alguns historiadores inclusive dizem que já existia conhecimentos sobre a existência da América de modo muito remoto, muito sem comprovação, incipiente, vamos dizer assim. Fato é que no dia 7 de junho de 1494 foi assinado o Tratado de Tordesilhas, que fazia a divisão das terras que viessem a ser encontradas nessa porção do mundo, no nosso continente. No dia 22 de abril de 1500, Cabral, com sua expedição composta por 13 embarcações, 1.300 homens, acabou aportando aqui no Brasil, em Porto Seguro, na Bahia, em uma expedição que inclusive teria tido provavelmente a orientação secreta do rei Dom Manuel para que eles se afastassem da costa da África e viessem a descobrir novas terras. Essa expedição no solo brasileiro, ela durou aproximadamente 10 dias. Chegaram em 22 de abril de 1500 e no dia 2 de maio já retornaram rumo às Índias. O primeiro nome ali foi chamado de Monte Pascoal. Depois pensaram que era uma ilha, então ficou chamada como Ilha de Vera Cruz. Depois o rei rapidamente percebeu que era um território maior pelas indicações das explorações e passou a se chamar Terra de Santa Cruz. No ano de 1504 o nome Brasil já vai começar a aparecer oficialmente nos documentos, em homenagem à madeira de tom avermelhado chamada pau-brasil, que existia em grande quantidade aqui no nosso território. Nessa expedição de Pedro Álvares Cabral tinha também um escrivão que acabou ficando muito famoso, que se chama Pero Vaz de Caminha. Em alguns documentos aparece Pedro Vaz de Caminha, mas o nome oficial ali era Pero Vaz de Caminha. Ele escreveu para o rei de Portugal, deu a descrição do que seria esse território descoberto, como seria. Então uma carta bem legal, existe versões aí disponíveis na internet, você pode ler. Nesse primeiro momento, essa colonização tornou-se incipiente. Em 1501, a primeira frota exploradora saiu de Lisboa no dia 10 de maio de 1501. Tinha entre os seus comandantes ali, entre os seus capitães, o navegador florentino Américo Vespúcio. Até o ano de 1534, entre a descoberta e o ano de 1534, por exemplo, o Brasil ele foi praticamente deixado de lado pelos portugueses. Mas em 1534, percebendo que havia muitas invasões de outros povos franceses que vinham aqui retirar madeira, que já estavam iniciando uma série de contatos com os nativos locais, Portugal percebeu que poderia perder o controle dessas terras. Então foi adotado o sistema de capitanias hereditárias. Eram ao todo 15 capitanias que foram distribuídas a 12 capitães donatários. Eles tinham poder quase absoluto e, teoricamente, essas capitanias seriam hereditárias. Por isso o nome hereditárias mesmo, passaria o título de pai para filho. Eles poderiam exercer a justiça no local,
poderiam nomear procuradores para governar no lugar deles também, se eles assim bem entendessem. Acho importante compartilhar com vocês alguns trechos da carta de Pero Vaz de Caminha que vai demonstrar qual é a visão que os portugueses tiveram nesse primeiro momento aqui do nosso continente. Numa das passagens assim, a partida de Belém foi, como Vossa Alteza sabe, segunda-feira, 9 de março, e sábado, 14 do dito mês, entre as 8 e 9 horas, nos achávamos entre as Canárias, mais perto da Grande Canária. E assim seguimos nosso caminho por este longo mar, até que terça das oitavas de Páscoa, que foram 21 de abril, topamos sinal de terra distante. Segundo os pilotos diziam, obra de 660 ou 670 léguas, as quais sinais eram muita quantidade de ervas compridas. Essas léguas aqui equivaleriam a 6 quilômetros cada uma. Quarta-feira da manhã seguinte, topamos aves que as chamam de furabuchos. Neste mesmo dia, a horas de véspera, houvemos vista de terra, a saber, primeiramente um grande monte muito alto e redondo, e outras serras mais baixas ao sul dele, e de terra chã, com grandes arvoredos, ao qual o monte alto o capitão pôs o nome de Monte Pascoal, e a terra, terra de Vera Cruz. Depois ele vai escrever sobre qual foi a impressão que tiveram dos nativos. Parece-me gente de tal inocência que, se entendêssemos a sua fala e eles a nossa, seriam logo cristãos, visto que não têm nem entendem crença alguma, segundo as aparências. Aí depois ele vai dizer, olha, não lavram nem criam. Não há aqui boi ou vaca, cabra, ovelha, galinha ou qualquer outro animal que esteja acostumado ao viver do homem. E não comem senão deste inhame, de que há muito aqui. Depois, mais para o fim da carta, ele escrever o que de fato interessava Portugal. Tem ouro, tem prata, porque era uma época em que os países acumulavam altíssima quantidade de metais preciosos, numa política chamada metalismo. Então diz ali, até agora não podemos saber se há ouro ou prata nela, nem outra coisa de metal ou ferro, nem lá vimos. Contudo, a terra em si é de muito bons ares, frescos e temperados. Depois ele vai dizer sobre o propósito salvacionista que vai justificar aí a exploração colonial, né? Vai ser usado muito isso em relação também à escravidão dos africanos depois. Contudo, o melhor fruto que dela pode tirar, parece-me que será salvar essa gente. Esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza deve lançar. E aí, meus amigos, vocês tinham ideia aí desse período da história do Brasil? Conheciam um pouquinho desses detalhes, da chegada dos portugueses, como foi, qual foi a visão? Um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo.